Pronto. Ok. Gente, vamos à nossa prece, né? Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma aula dos livros de Emmanuel, Joana de Ângeles. Agradecemos a esses espíritos a oportunidade benfazeja de trazer a nós todos esses ensinamentos que Jesus nos prometeu anteriormente. A vinda do Consolador, que serve de base, que serve de orientação e freio para que nós possamos evoluir agradecendo, sendo resignados e agradecendo a todas as orientações, todas as provações, todas as expiações que Deus houve por bem nos enviar. Nós que estamos na Terra e que ainda somos pequeninos, estamos aqui estudando e aceitando o nosso caminhar através da lei da justiça. Muito obrigada a esses espíritos que nos ensinam, que assim seja. Graças a Deus. Beleza. E aí, Ivone não entrou de novo, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? Sim, eu estou. Beleza, Sim. Renata? Vamos caminhar, então. Continuando, então, né? Há 2000 anos, parte 2, iniciando agora o capítulo, o 7º, né? 7º capítulo, Teias do Infortúnio, ok? Vamos lá. Alguém quer ler? Eu leio para você. Muito obrigada, Marli. Então, vamos lá. Pode começar? Pode. Tá bom. Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e da sua família. A morte de Capurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo para viver em relativa calma ao lado da esposa. Né? Aurélia... Trouxe uma... Só um pouquinho, Marli. Trouxe uma coisa boa até, né? O rapaz aqui ficou mais calmo, o esposo, né? O Plínio Severus. E vamos ver a continuidade aí. Pode ler, Marli. Aurélia, contudo, na violência das suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar vagarosamente a rival, retraída e desditosa. Só um pouquinho, Marli. Olha só. Vamos falar aqui um pouco de Aurélia. Aurélia, nesse mesmo livro, há 2000 anos, na parte 3ª, capítulo 3, vem falando, né, através de Araxes, que é aquele médium que está desviado, uma orientação do espírito superior. Sabe aquele ditado, se não tem tu, vai tu mesmo? Pois é bem isso. Se não tem outro médium melhor e precisa receber uma informação, uma comunicação importante para você se conduzir na vida, vai por esse médium ruim mesmo, né? Então, vamos lá, ó. A Aurélia continua ainda aqui nessa caminhada difícil aí, né?
com planos diabólicos para envenenar a esposa do amante. Então, o que a gente pensa de Aurélia, né? Depois ela vai colher os frutos de tudo isso. No capítulo 4, na parte 2, nós temos aí, ó, tem os olhos vidrados de cólera. Dá para ler aí junto comigo? Dá. Beleza. Tem os olhos vidrados de cólera sobre um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente, sugestão obsessiva, num relance, e o envenenamento estava consumado. Vocês lembram, né, que ela fez? Ela matou a própria mãe, matricida. E não vai matar a esposa do amante? Vai, né? E aí vai envenenar a Lívia lentamente. Ok, vamos lá. No capítulo 3º, eu acho que eu tenho aqui, depois a gente volta para a obsessão. No capítulo 3º, a gente tem o seguinte: quando eu digo que quando um espírito, né, superior que quer dar uma comunicação valiosa, ele usa o médium que tiver à frente, o necessário. Então, como a Aurélia foi se comunicar com Araxes, que era um médium desviado, entra nessa questão aqui, tá? Questão 266 do Livro dos Espíritos, na 8ª pergunta, né? Pode um espírito superior dar comunicação através de um médium que esteja desviado, ou, né, ou doente? Sim, pode. Então, olha só, no capítulo 3º, a Aurélia recebe de Araxes, o feiticeiro, um conselho de um espírito superior. Olha o conselho, gente. As duas foram lá, lembra, visitar o feiticeiro? A mãe ainda estava viva. Quero salvar a vida da tua filha do caminho das perversidades. Pois, se seguires de esposa criminosa e infiel, seu único fim será o infortúnio, a prostituição, rematado com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Então, esse recado foi dado em 47 DC. Nós estamos em 58, fazem 11 anos. Beleza. Voltando aqui, ó. A obsessão é prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente anulando seus efeitos? É sempre uma prova, nunca uma eventualidade. Deve-se considerar os méritos da vítima e a dispensação da misericórdia divina para aqueles, né, que sofrem, os obsediados. Para afastar ou atenuar os efeitos, a necessidade de amor no coração daquele que sofre obsessão, né? Não bastarão fórmulas doutrinárias, é necessário dedicação fraternal. A educação espiritual traz a própria cura da obsessão, certo? Caso não haja esse esforço, os efeitos serão extensivos a todos os centros de força psíquica e orgânica daquele que é o obsediado, certo? E aí ele entrega seu corpo, sem resistência moral, às entidades ignorantes e perturbadas. Então, estamos aí com a Aurélia, seguindo esse caminho da obsessão aí, sem dar importância ao recado que ela recebeu em 47 DC, certo? Vocês querem falar alguma coisa? Por enquanto, não. Bom, então vamos continuar aqui, né? Continua aí, Marli. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de somenos importância, foram tratadas tão somente à pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. Olha que coisa interessante. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Só um pouquinho, Marli. Olha só, gente. Então, esse livro aqui também já citou o nome de uma mulher que morava em Roma, que chamava Locusta.
que era uma das mais, como é que eu vou falar? Uma das mais pessoas que mais envenenava ali, né? Naquela cidade. Então, aqui, só para a gente ter um pouquinho de informação, né? Nasceu no século I, na década de 20, no sul da França, viveu no campo e aprendeu a manipular plantas e remédios, né? Chegou a Roma na década de 40 e os nobres romanos procuravam-na para resolver as intrigas pessoais, né? Ela usava cogumelos, gotas de sangue humano, e era capaz de criar tóxico como arsênio, estricnina, cianeto. Então, a gente vê que eles manipulavam, né, esses venenos, e a depender da dose, você podia matar rapidamente, como ela fez com a própria mãe, a Aurélia, ou envenenar aos poucos, né? Eu lembro que tinha um imperador romano que foi envenenado com cogumelos. Se não me falha a memória, foi Cláudio. E quem envenenou foi a esposa, né? Que era a mãe de Nero. Se não me falha a memória. Então, vamos lá. O que eu queria falar também é o seguinte, ó. Nós estamos no 7º capítulo. E no capítulo anterior, eu vou falar agora um pouquinho disso, tá, gente? Porque eu esqueci de falar antes. No capítulo anterior, nós temos, né? O ano de 58, DC, quando Lívia e os demais missionários, se não me engano, eram 200, foram devorados pelos leões, não? Nós temos o falecimento desses missionários, então eles entram no reino de Deus, certo? Esses missionários que foram devorados, eles cumpriram a sua missão e foram recebidos no reino dos céus, foram recebidos por Jesus, inclusive tem uma fala de Jesus para com eles, certo? Jesus comenta da deturpação dos seus ensinos no futuro, né? Jesus fala da continuidade desses trabalhos que os missionários iriam ter, e Jesus também comenta para esse grupo da vinda do Consolador. Temos também aí, né, durante essa conversa de Jesus com esses missionários que chegaram lá na erraticidade, Lívia pede para voltar para a terra, né? Então, ela volta para auxiliar ao esposo, e ela recebe a informação de que ainda teria uma prova uma expiação muito difícil para Públio Lentulus, né? Vem com ela o Simeão, né? Que é o tio da Ana, para ajudar, né? Tanto a Públio quanto a própria Ana. Se bem que a Ana já é um espírito altamente evoluído, é ela que foi escolhida para ensinar ao senador no final da vida. E aí eles chegam, encontram Públio Lentulus meditando lá no Aventino, onde eles tinham a casa, e ele está bem mudado, uma personalidade bem mudada, conforme Marli falou na aula passada, e ela se felicita com essa mudança da personalidade, e ela o abraça, ele sente, né, aquela força, ele sente um consolo, né, da presença, mas ele não percebe nitidamente ali a presença dos dois, tá? Então, voltando aqui ao capítulo, o 7º capítulo. Pode continuar, Marli? Tá bom. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com o amante e agora com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severus, embora... Só um pouquinho. Uhum. Marli, só um pouquinho, obrigada. Então, olha só, gente, nós temos aí, né, no Livro dos Espíritos, na questão 701, nós temos que o casamento, conforme os desígnios de Deus, está fundamentado numa vida monogâmica, né? E aí, inclusive, Allan Kardec nos diz que a poligamia não há uma afeição real, apenas sensualidade. Então,
Allan Kardec nos ensina, no Livro dos Espíritos, questão 701, que a monogamia é uma conquista evolutiva que marca a superação do instinto pela inteligência e pela razão. Então, nós temos aí o Plínio ainda nessa... O Plínio e muita gente, né, ainda. Não só ele. O Plínio e toda a época romana aqui, né? Com essa vida, né? Toda a Não se época de base... hoje também. E hoje também, né, Malu? Não se baseando aí numa vida monogâmica, ou seja, os instintos ainda estão muito aflorados em detrimento da razão, certo? Vamos lá. Questão 184 aqui, ó, para a gente ler junto. Como devemos efetuar nossa autoeducação nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas nos levam a atitudes antifraternais? Isso tá, a resposta está no livro do Consolador, tá? No capítulo da afeição. Então, olha só. Toda vez que experimentamos disposições antifraternais, significa que prepondera em nossa organização psíquica recordações prejudiciais que tendem ao estacionamento. Urge o esforço da autoeducação, pois há necessidade de renovação dos próprios valores. Deus, olha que interessante isso, não extermina as paixões dos homens, evolui-nos. Deus evolui-nos, convertendo as nossas paixões, né, pela dor, permitindo às criaturas dominarem seus próprios corações, dominarem seus impulsos, para, né, sair da zona ali do instinto, né, na sublime elevação dos instintos. Olha que coisa mais bonita isso, né? Então, nós temos que nos controlar. Que é o caso aqui, né, de Plínio, é o caso de Saul, é o caso de Aurélia, é o caso da mãe da Aurélia. Então, o controle tem que ser nosso, não pode ser de um espírito superior, de Deus, de nada. Então, vamos lá, pode continuar. Só fazer um comentário a respeito disso que você falou. Você cita exemplo desses que não conseguiram se controlar. E, no entanto, a gente vê nesse mesmo capítulo o Agripa. Ele é apaixonado mas ele controla a sua paixão e se torna amigo dela, né? Oferece a amizade, mesmo sendo apaixonado por ela. Então, são exemplos contrários daquele que você falou, né? Sim. Bom levantamento aí, Marli. Exatamente. Então, olha só, ele já veio com essa prova, né? O Agripa. Ele já veio com essa prova. E os dois vieram apaixonados pela mesma mulher. Provavelmente, eu vou usar essa palavra, eles já lutaram por ela antes. Então, alguém tem que recuar. Alguém tem que ter controle das suas emoções, tem que ter mais razão. E é o que a Marli nos fala, né? A Agripa vem demonstrando aí esse controle de si mesmo, não deixando os instintos falarem, porque, afinal de contas, quem escolheu o irmão, o Plínio, foi a própria Flávia. Então, se ela escolheu ao meu irmão, então eu recuo. Marli, obrigada pela colocação, muito boa. Tá bom. Pode continuar? Pode. Bom, vamos lá. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o destes tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saúl de Gioras, por sua vez, despeitado... Só um pouquinho, Marli. Tá. Só um pouquinho, Marli, desculpa.
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, nós tem um comentário, né, sobre esses tiranos domésticos, Quem? que eles podem tudo, mas a família aí não pode nada, né? A despeito disso, nós temos aí que ele exige uma postura que ele não mostra. Ele quer, né, que a esposa, que o irmão, que todo mundo, como é que eu vou falar? Entre aspas, ande nos trilhos, vamos dizer assim, mas ele não, né? Regra só para os outros. Pode continuar, Marli. Só um pouquinho, Alexandre. Dom Pedro, né, foi semelhante à história. Ele podia tudo beber, era boêmico, chegava e ainda batia nos filhos e na mulher. Você vê, Aí. ainda temos por aí, Uhum. né? Verdade. Sim. Vamos lá. Saúde de Horas, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, Só um na pouquinho, sua... Marli, vamos falar de Saul agora. Só um pouquinho. Tá bom. Obrigada. Então, olha só, Saul, mesma coisa. No capítulo 3 também, ele foi lá com Araxes, os feiticeiros, e foi orientado por um espírito superior, né? Recebe um recado, e olha o recado no capítulo 3, parte 2 desse mesmo livro, que estamos estudando há 2000 anos. Louva o Deus das tuas crenças, Saul, porque os severos te ergueram. As leis da tua própria pátria mandam que não desejes a mulher do próximo, nem por pensamento. Em Delfos, você foi um sacerdote. Perseguiu jovem mulher, levando à miséria e à morte. Não ouse, olha a palavra, olha o verbo, não ouse arrancá-la de outros braços. Não te intrometas. E a gente acrescenta, né? E não te comprometas mais ainda. Então, olha só o recado dado pelo Araxes. Pode continuar aí, Marli. Vamos falar aqui um pouquinho, né, Não, Saul tá com a sua paixão ali, a obsessão também, né? No mesmo caminhar aí de Aurélia. Pode continuar, Marli. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo, senão como sublimado amor fraternal. O ex-escravo dos severos não perdia, contudo, as esperanças, procurando frequentemente o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que lhe multiplicavam os anos. Aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentúlia dispensava funda afeição a Agripa, não trepidou em ver, sinceramente, nos seus menores gestos, uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Uma Então, olha noite... só, né? Saul, rapidinho, Marli, Saul, ele infere, né, que eles estão tendo um caso, Agripa e Flávia. E agora ele se vê no direito, olha só, se vê no direito de também investir, né, contra a esposa do seu libertador, vamos dizer assim. Totalmente, como é que eu vou falar? A obsessão é tanta que a pessoa não perdeu a noção da razão, perdeu a noção do bom senso, né? Então, assim, uns severos que são foram, como é que eu vou falar?
Ele foi escravo dos severos, mas ele foi bem tratado, inclusive ele recebeu a liberdade depois, ele cresceu financeiramente, ele era tratado como filho. Vamos lá, pode continuar, Marli. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareadas pelo brilho das primeiras estrelas na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Tá. Saúl, Alaúde é um tipo de violão, tá? Só para a gente... Pode continuar, obrigada. Saúl fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto depois de fitar-lhe o rosto demoradamente, há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos, acima de tudo, até da própria vida. Sei que, para mim, estáis num plano inacessível. Mas que fazer se não consigo dominar essa adoração, esse intenso amor de minha alma? Pode continuar? Flávia abriu desmensuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomado de penosa surpresa. Senhor Saúl, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixe-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções neste sentido, porque o amor que me confessais não podeis passar de um desejo violento e impuro. Só um pouquinho, Marli. Uhum. Então, gente, ó, desejo violento e impuro. A gente acabou de falar aqui, né, sobre instinto, né? E olha só, questão 907, 908 e 909 do Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais, as paixões, certo? Então, olha só. 907. Será intrinsecamente mal o princípio que originário das paixões? Não, não. A paixão não é má. A paixão, ela está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O abuso dela se faz, é que causa o mal. Então, assim, a paixão, eu sou apaixonado por tal coisa, eu sou apaixonado por pintar, eu sou apaixonada, né, por escrever, eu sou apaixonada pela leitura, eu sou apaixonada por viagens. Beleza. Deus pôs esse princípio para que nós, né, sigamos aí as nossas paixões, né, mas não de um modo doentio, não de um modo excessivo, né? Então, olha só, questão 908. Qual é o limite? Né? Onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más. As paixões são como um corcel, que se tem utilidade quando governado. Olha só, quando eu governo, né, as minhas coisas, as minhas paixões, eu não estou falando só de, né, só de amor, né? Existem outras aí.
Quando eu governo, beleza. É perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e resulta em prejuízo para outra e para vós. Todas têm seu princípio num sentimento que, né, uma necessidade natural. Está no excesso e não na causa, o mal, quando temos aí a consequência. Bacana isso, né, gente? Questão 909. Poderia sempre vencer as más inclinações por seus esforços, o homem? Sim. Olha só que o Allan Kardec traz para a gente, que os espíritos trazem para a gente, né? Os bons espíritos. E, por vezes, esforços bem pequenos para controlar as suas, né? As suas más inclinações. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, Leis Morais, né? Parte 3ª do Livro dos Espíritos. Tá bom, gente? Pode continuar, Marli. Impossível, senhora, ajuntou o liberto desesperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Marcílias, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me afastava de vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora, pressinto que esgotaste o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitaste em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de que foste talhadas apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Tá, só um pouquinho, Marli. Então, olha só. Tremo de ciúmes. E aí a gente sabe também que a Lívia não, desculpa. Flávia também é ciumenta, lembra? No começo do livro, fala muito do ciúme dela, né? Quando o marido começou a se perder, né? Então, temos aqui, questão 183 do livro Consolador, da parte da afeição, capítulo Afeição. Como se interpreta o ciúme? Propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e violência, é indício de atraso moral ou estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, para enriquecer o seu íntimo com o amor, começando pela piedade para com todos que sofrem e erram, além de disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Então, nós estamos vendo aqui nesse livro a luta da Flávia, né? Com o ciúme. E a gente vê que é uma boa luta que ela tem feito, porque ela está se mantendo aqui firme no casamento com uma legítima Madonna romana, que era aquelas antigas matronas, né? E ela está aí, como diz o livro O Consolador, ela está aí no seu muito esforço, vigilância, e está passando, aprendendo essa lição aqui, né, sobre o ciúme, tá bom? Eu vou continuar lendo aqui, Marli, tá bom? Tá bom. Meu tempo está ficando curtinho. Tá bom. Obrigada.
Atendei aos apelos de minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. A gente não pode esquecer que ela está sendo envenenada, né? Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe: enganai-vos. Entre mim e a gripe existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e lutas da vida. Não aceito vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e honra do seu nome. Olha que bacana isso aqui da Flávia, né? Se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais profunda repugnância. Deixai-vos, nunca, exclamou Saul com terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir, nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto, em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível, e perdeu a presa, que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando de lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Então, nós temos aqui, né, a Flávia, que estava enfraquecida, né, adoentada, porque estava sendo envenenada, mas a vontade, né, é o pensamento do espírito chegando com uma certa energia. Então, aquele pensamento, aquela vontade, ela traz força motora. Então, eu tenho essa força sobre-humana que vem dela e também de ajuda, né, dos bons espíritos que estavam ali vendo essa situação entre o Saul e a Flávia, certo? Então, vamos lá. Cadê? No dia seguinte, à noite, Plínio Severo regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência, na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Quer dizer, ela foi lá pedir para ele, né? Olha, você está muito ausente de casa. E aí ele fala, né? Mais uma cena de ciúmes, bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa da nossa casa. E em rápidas palavras, a desventurada criatura opôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Quer dizer, ela contou o ocorrido, mas ele não acreditou, né? Disse que ela estava com ciúmes, que ela não estava inventando histórias. Se essa longa história, né, que você está me contando, é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele que me emprestou 800.000 sestercios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. Então, Saul aí era considerado o melhor amigo de Plínio. Plínio o considerava, né? Olha só. E falando assim, retirava-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai
já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob domínio das moléstias inexplicáveis, que lhe dominavam os centros de força sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço. Enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio, foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Olha só, gente, para isso. Os mais terríveis propósitos de vingança, escravizado, né? Na sua paixão, no seu pensamento, na sua obsessão. Vamos lá. Doenças do instinto sexual. Isso aqui, evolução em 2 mundos, né? Então, olha só. A pessoa, gente, perde a noção, né? Não consegue mais raciocinar ali com a... Ó, jurava intimamente possuí-la a qualquer preço. Gente, dentro da casa do próprio casal, dentro da casa do Públio Lentulus. Então, assim, totalmente impulsivo, totalmente como uma ideia, aquela ideia, obsessão ali, fixa, né? As cargas magnéticas do instinto. Vocês estão conseguindo ler aí, junto comigo? Beleza. Isso está em evolução em 2 mundos, certo? Capítulo, 18º capítulo. As cargas magnéticas do instinto acumuladas e transbordando na personalidade. Ó, né? Instinto transbordando, quer dizer, o copo encheu e já vazou. Sem o socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades do discernimento, quer dizer, agora eu não estou com o meu discernimento totalmente obliterado, não estou mais pensando em nada, o único pensamento que eu tenho e desejo é de possuir a esposa do outro. Cadê? Obliteram as faculdades do discernimento ainda vacilante. Alheio ao bom senso, a criatura lesada no seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, as inúmeras fobias, as histerias, desvios, as neuroses obsessivas e as fixações mentais. Eu sou um aqui, né? Sem noção, com o seu raciocínio lógico, com o seu discernimento totalmente obliterado, não está pensando em nada, nas consequências. Então, aqui, ó, fixação mental. Escravo, né? É um escravo. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Então, bora lá. Escravização do pensamento. Então, quer dizer, eu faço isso a mim mesmo, mas também eu tenho ajuda aí dos obsessores. A obsessão é a escravização do pensamento imantando, né? Credores e devedores. O pensamento viciado faz com que aquele espírito fique cerceado, transitando nas baixas esferas que compreendem dos instintos às paixões. Ele fica ali, né? Entre instinto e paixão. Ficando escravo do vício, ficando escravo, né? Da sua ideia fixa, sem raciocínio adequado, e aí é por eles dominado, né? Capítulo 8 de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Então, vamos continuar aqui.
respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizeram a questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia lhe inspirava, concedia-lhe um máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava intimidade da família, nem procurava avistar-se de modo algum com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia, se conservava horas a fio, muitas vezes em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando-se as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social, né? Então, nós temos aí o Saul vigiando Agripa. Diariamente, contudo, o sincofanta, quer dizer, o mentiroso Saul, procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima de sua mulher. Então, olha só, a mentira, né? Consolador, no livro Consolador de Chico Xavier, capítulo do dever. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito. É a ação ardilosa que visa o proveito imediato de si mesmo, né? É o egoísta. A mentira vem do egoísta. Está pensando em si, em detrimento dos interesses do outro, né? Interesses alheios. E essa atitude mental é das que mais humilham a personalidade e retardam a evolução. Olha só, interessante. Plínio Severus dava todo o crédito, né, ao falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia. Então, ele achava que a Aurélia era que devia receber aí a sua dedicação, né? Que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial, de modo a realizar uma viagem às Gálias com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. Então, nós temos aí essa situação dentro da casa, né, no íntimo da família. Tá bom, gente? É até aí a minha parte. Vocês querem comentar alguma coisa? O Ali, quase que a voz não saiu aqui. É interessante aqui, né, nessa parte do capítulo, porque mostra várias nuances, assim, de enfermidades, né, relacionadas à inferioridade do espírito. Então, aponta várias situações ali, né? Esse comportamento do Saul, essa questão obsessiva dele, né, essa ideia fixa aí, né? Olha o problema disso quando se a gente pensar relacionado ao mundo espiritual, né? Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. E olha a complicação, né? Ele começa a ficar enlouquecido, né, gente? Porque a pessoa começa a se perder da realidade, né? Ela tendo que sair daquela situação, olha, eu sou uma mulher, né, que eu vou honrar a minha casa, honrar meu marido, né? Então, vocês vejam como isso é complicado, e isso tem muito, né? Assim, em comportamentos obsessivos em diversos níveis, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, o tamanho da doença, vamos dizer assim, o tamanho da enfermidade, e a espiritualidade, a gente não pode esquecer que nessas obsessões aí, a influência é muito grande. É muito fácil a gente ser obsediado, é muito fácil para qualquer um, né? E aí, se tem uns desvios, assim, de conduta maior, assim, né? Que é o caso dele ali, né? Na questão
de querer a mulher do outro, e aí entra ciúme, entra... Gente, é muito complicado, né? Então, Porta assim, aberta, né, Simone? para É uma porta tudo, aberta. e Não é é uma muito... portinha, né? Abriu Exatamente. porteira. Abriu a porteira, e é muito intenso, é quase como se ele ficasse, ao meu ver, nesse processo aqui, ele está, assim, praticamente à vontade dessas influências todas, ele, né, como falou, né, basta a gente ter a vontade da gente, né, como você leu lá para nós, né, às vezes não precisa fazer muito esforço, né, e eu achei muito legal uma coisa aqui dela também, vendo o lado da Flávia, né, porque você vê, ela era atraída pelo marido, né? Mas olha como ela tinha os valores já melhores, porque ela poderia, àquela época, do jeito que as coisas eram, que também não podemos dizer que hoje em dia ainda tem muito, ela poderia querer trair o marido, né? Arrumar também um amante, ela queria revidar a vingança, né? Então a gente vê que o espírito, o espírito, né? Todos nós, a gente tem que se segurar nessas tendências, né? Sim. E ela já demonstra que já é mais esclarecida, né? Então serve de exemplo, ao contrário do Saul, que está se deixando levar, né? Pelos impulsos. Exatamente. E a Aurélia também, né? A Na Aurélia é mesma outra também. caminhada. E a gente pensa a complicação, porque aí a pessoa começa a se perder, daqui a pouco está mentindo, daqui a pouco está inventando, né? No caso ali da Aurélia, pior ainda, porque está querendo ceifar a vida da Flávia, né? Tirar a vida da Flávia. Sim. Isso Né? já Então, tem da mãe, né? tirada da mãe, né? Já tirou a da mãe, aí vem. Exatamente. Você vê que ela pode ter certeza que nesse pensamento ela não está sozinha. Tem uma Com influência certeza. espiritual ali, porque nós somos espíritos aí de quantas, né? Quantas vivências, quantas existências. Então, a gente sempre vai ter alguém que vai querer nos prejudicar de alguma forma, por menos obsediados que somos, mas algum inimigo, vamos dizer, alguém que ainda não nos resolvemos, né? E aí essas são as portas, né? Como você falou, Alexandre, as porteiras abertas. Então, assim, eu acho importante, a exemplo desse comportamento todo aqui, né? Dos dois, do casal e na verdade, do Saul, né? Porque o Plínio também, né, gente? Ele se deixa Sim. uma conduta Também, sim. estranha. Você viu que ele também ele joga a culpa, ele não acredita nela, na Flávia, e joga a Exato. culpa como se quem tivesse errada fosse ela, porque ele está incomodado com o comportamento ciumento dela, né? Ciumento não, o comportamento de esposa que está requisitando ali o marido e tudo mais, e está se abrindo ainda, né, da situação. Então, a gente tem que prestar atenção nesses comportamentos, né, serve muito realmente para que a gente pense, parece que é tão tênue, né, são coisinhas, é muito subjetivo, mas a gente tem que estar atento, né, porque pode se complicar demais, né? Fora que ele tem a total confiança no outro, por conta também de estar pegando dinheiro por dívidas de jogo que ele faz lá fora. É verdade, né, Malu? Então, isso aí está preso na mão do outro, né? Ele não vai brigar com o camarada que, quer dizer, eu acho que ele tem aquela coisa assim, não, ela não vai com ele, né? E ele está me emprestando dinheiro, eu não posso, o negócio dela é com o meu irmão, né? E esse aqui está me ajudando, eu não posso quebrar o pau com esse aqui, porque aí quem que vai me ajudar? Onde eu vou arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas? É verdade, né, Malu? A gente não... Olha só, gente, e a gente está vendo essa caminhada, certo? Vamos pegar aí a Aurélia e o Saul. Estamos vendo a caminhada deles. Aonde isso vai levar? Aonde? No início do livro, como é o que a gente terminou agora recente? Esqueci o nome dele, peraí. Evolução em Dois Mundos. Isso. Vai levar no início da Evolução em Dois Mundos. Vai ficar tudo lá no vendaval, morrendo e voltando, morrendo e voltando.
É nisso Então, que acaba. olha só. A gente pensando nesse raciocínio aí, Malu, aonde vai me levar esse comportamento que eu estou tendo? E a gente já viu aí, né? Doença. Ó, É, loucura é uma delas. A gente não pode dizer que que o Saul já não esteja assim, meio louco, porque se você vai pegar a mulher do seu amigo dentro da própria. Não, você está pensando. Então já começa aí com a loucura, né? As não, neuroses, as e aquela psicoses. coisa de que eu vou possuir ela, né? Olha só, isso aí para mim já é doente mental. Tá, É. continuando aí nessa caminhada deles dois. Falaram para ela: olha, você vai, com essa sua caminhada aí, você vai virar uma meretriz. Com essa caminhada aí, você vai morrer na ponta de uma espada. Você vai virar uma meretriz, você vai morrer numa ponta de uma espada. Vocês acham que ela teria necessariamente esse tipo de morte se ela caminhasse bem? Não. Outra coisa que eu pergunto será que ela viveria mais ou menos nessa encarnação com esse tipo de caminhada ou outra caminhada no bem? Né? Eu estou caminhando no bem, eu ganho um pouco de vida a mais aqui nessa encarnação, porque eu estou ajudando alguém, eu estou fazendo, né, pela sociedade, estou sendo fraterna, mas se eu estou caminhando no sentido contrário disso, além de uma morte ruim que eu vou receber, uma morte mais difícil, eu vou ter ceifado os anos que eu deveria ter a mais. Não, estou programada para morrer mais ou menos ali por volta dos 80 anos. Não, mas fulano não está indo bem, tira ele logo daí e morre com 60. Entende? É mais ou menos por aí. E, além disso, igual a Malu falou, além da morte ser mais difícil, ter cortado os anos que eu teria a mais. Não, corta aí, não vai dar. Fulano não está indo bem, pelo amor de Deus, ele só está cavando a própria cova mais fundo, corta logo antes que ele cave mais. Eu morro antes, eu morro com uma morte mais difícil do que eu teria, e eu ainda vou para o vendaval, né, Malu? Vai para o vendaval. Ainda vou parar num lugar muito ruim, que eu vou ter que, por exemplo, igual fala no Memórias do Suicida, né? Eles tiveram que gastar a energia vital deles como? Lembra que fala lá? Camilo Castelo Branco fala. Todos eles tinham como é que fala assim? Que saía da ponta do espírito, como se fosse um cabo de aço que tivesse partido, rompido, e dali saíssem energias. Que energia é aquela? Era a minha energia vital que eu ainda tinha, daqueles 20 anos ali que eu não cumpri. Então, gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Vamos passar para o próximo livro, então? Vou interromper a gravação, tá? Tá bom, Malu.